Chegamos no último vídeo do nosso capítulo, onde agora a gente vai fazer uma pequena ambientação aplicando partícula, que é mais um efeito aqui, e talvez seja um dos efeitos que o pessoal mais goste, porque ele traz um resultado visual legal e também tem um controle de propriedades bastante atrativo, tem conceitos de física e tal, então vale a pena vocês absorverem. A gente vai estar utilizando o sistema de partícula próprio do After Effects, mas aqui abre o estudo para vocês, de vocês terem outros sistemas, como é o caso do Particular Trapcode. Se vocês já conhecem esse tipo de sistema ou têm interesse em aprender, vocês podem deixar aqui na plataforma para que a gente produza e tal, isso se for do interesse da grande maioria, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estar salvando a versão aqui desse projeto. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu sempre deixo aqui as versões das etapas de cada vídeo que eu venho fazendo, dos dois capítulos, né? Como esse exercício aqui ficou no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, eu vou dar aqui um Save Increment, aqui no menu File. Eu vou usar essa opção, ó, Increment and Save, com o atalho Command Shift Alt S. Então, ó, clicou aqui, ele já versiona, chama aqui de versão 12 da própria pasta. Isso acaba ajudando bastante, beleza? Depois que eu fiz isso, aí a gente vai começar a lidar com a aplicação do efeito. No caso da partícula, eu preciso que ela aconteça numa camada. Eu tenho que ter um elemento que interaja com ela, né? E dessa forma eu vou vir aqui no menu Layer New, vou gerar um sólido, sendo que esse sólido vai ocupar o tamanho da composição, tá? Da mesma maneira. Vou até renomear ela aqui para partículas, certo? Então pressionando e pressionando Enter, né? E aí, aqui no sistema de partículas de efeitos, eu vou lá e chamo ó, o Particle World. O After traz para a gente mais 3 efeitos, mas o Particle World é o que traz para a gente mais controle. Quando você joga aqui a partícula, tá? Então, eu vou vir aqui, vamos selecionar somente um deles, ó, arrastei e apliquei. E aí você vai perceber o seguinte, ele já traz essa visibilidade, né? Ele cria esse grid e automaticamente, quando eu corro aqui a minha timeline, eu já tenho ó, a emissão desse elemento padrão. Eu vou deixar em solo aqui essa camada para não ficar tão pesado, e aí você vai perceber aqui que eu já tenho ó, esse elemento acontecendo. Aí o que vai rolar? Como é que eu faço para controlar aqui né, o meu sistema? Vindo no Effect Control, você vai ver que eu tenho uma série de propriedades que a gente precisa estar controlando. A primeira delas é o Birth Rate, que é a taxa de nascimento. Essa taxa de nascimento é o que diz quantas partículas vão nascer dentro de um intervalo de tempo. Ele, por padrão, aqui vem um valor de 2. Se eu aumentar, você vai perceber que no nascimento de partícula, muitas partículas vão ter né, na minha composição. E se eu reproduzo, se eu aperto aqui espaço, você cria essa sensação mais densa. Lá na nossa referência, você nota que eu tenho algo muito mais concentrado. Se eu vir aqui ó, e reduzir, eu tenho menos partículas e eu já consigo trabalhar com essa estrutura. Essa propriedade, ela trabalha diretamente ligada com longevity, que é a longevidade da partícula. Quando você clica aqui, você vê que ela está com o valor aqui de 4. Se eu aumento, você vai perceber que mais partículas acontecem. Essa sensação de mais partículas acontecerem é ligada pelo fato que as partículas estão nascendo e ficando cada vez mais na composição. Porque se eu reduzo isso daqui, você vai perceber que elas tendem a durar menos e as cores delas vão mudando. Você vê que ela nasce amarelinha e termina vermelha. Fica até fácil de você entender isso quando você abre essa propriedade aqui do lado chamada de Particle. E aí você tem ó, o Birth Color e o Death Color. Ou seja, eu tenho uma cor de nascimento e uma cor de morte. Dessa forma, se eu controlo isso daqui, por exemplo, deixando ela mais viva, mais tempo na tela, eu consigo ter mais predominância do primeiro tom. Por isso que eu já posso chegar aqui e falar, cara, eu quero que ela tenha um tom meio que azulado. Então, ó, trabalhar aqui ó, dessa maneira. E na morte, ela cabe em branco, por exemplo. E você vê logo aqui abaixo que eu tenho essa estrutura. E aí, se eu preciso que essa partícula ocupe mais espaços, eu posso muito bem também mudar o tipo de partícula. Porque aqui no Particle Type, eu estou usando o Line. Mas eu tenho vários outros aqui que eu posso colocar, como é o caso do Shaded Sphere. Ou seja, eu vou criando essas bolinhas com uma opção de feather, né? Um desfoque aqui nelas. Eu tenho outros perfis, ó, como ó, Faded Sphere, que acaba sendo mais
suave ainda, dark and faded sphere. Você tem vários formatos aqui que a gente pode estar utilizando, tá, dentro da nossa composição. Aqui eu vou usar o faded sphere porque ele já traz uma estrutura legal e eu vou até reduzir um pouco mais a longevidade, né, para eu ter, ó, mais variações aqui dentro da partícula. Aí, continuando essa linha de raciocínio, vejam aqui que na opção de producer, né, que é o emissor, o produtor de partícula, eu tenho a questão do posicionamento que esse produtor vai ter, que esse emissor vai ter dentro da minha composição, mas também eu vou ter aqui a questão dos radius, né, o raio em cada eixo. Então, se eu chegar aqui e ter o interesse que ela ocupe toda a minha composição, eu posso falar para o After o seguinte, cara, aumente o seu raio em X, então você vai ver que eu tenho mais partícula horizontal, aumente seu raio em Y, olha lá, e a mesma coisa aconteça em Z. Então, dessa maneira, eu vou ter vários elementos, ó, se eu reproduzir, olha lá, ó, eu já tenho essas partículas acontecendo aí. E aí elas já vão trazendo essa sensação de ambientação, ó. E se eu trago a visibilidade de todo mundo, olha lá, ó, só em você ver os elementos, eu já consigo, ó, trazer essa estrutura. Só que assim, pô, legal, eu estou tendo a emissão de partícula, mas eu estou tendo a sensação que elas estão muito rápidas. E algo que é legal dentro do sistema de partícula é que você tem a gravidade. A força da gravidade que empurra esse objeto para dentro, para baixo. Então, vindo aqui no Effect Control, veja que antes, né, do Particle, eu tenho essa opção chamada de Physics, onde com ela eu consigo dizer vários comportamentos, desde a animação, que aqui está como explosiva, mas eu posso ter, por exemplo, um Vortex, olha lá, e ele vai começar a girar, ó, as partículas aí dentro, super rápido e tal, então dá para você trabalhar dessa maneira. Como você pode manter nesse padrão, ó, de explosão, ó, explosive, e aí eu vou controlando a velocidade, sendo que assim, com a velocidade, quanto maior for, obviamente, mais rápida ela vai ficar. Então, eu posso reduzir bem a velocidade para ter pouco deslocamento, e essa velocidade é no nascimento, né? A força que ela vai aplicar, né, para sair aqui da partícula, juntamente, da partícula não, do emissor, juntamente com a força da gravidade. Se eu reduzo a gravidade, você vai perceber que ela fica, ó, cada vez mais alta, e se eu zero, ó, zerei a gravidade, a partícula tende a ficar, ó, bem mais concentrada. Então, com menos velocidade, eu trago aí, né, essa sensação, ó, vou delimitar, ó, dos elementos surgindo aí pra gente. E aí possamos ter, né, essa sensação aí de elementos saindo. Então, os controles, nesse caso, são extremamente intuitivos. Então, você tem, ó, a questão da resistência, eu posso aumentar um pouco mais a resistência delas, e elas acabam não se deslocando tanto, né, para deixar mais concentrada. Eu posso chegar aqui e falar, cara, eu quero que você tenha um nascimento bem menor, ó, birth size, e o depth size maior, para eu ter partículas mais presentes no término de visibilidade delas, e eu aumente aqui a variação, ó, size variation, para criar uma certa aleatoriedade. A mesma coisa aqui quando você lida, né, com a opacidade. Então, na opacidade, eu posso reduzir aqui um pouco mais para elas terem esse ar de texturização. Em Offset Map, eu falar, pô, no nascimento você está suave, você tem no seu ponto principal mais concentração de opacidade, depois termina. Eu posso ter um crescimento, ó, chegar aqui e falar, cara, eu quero que você tenha menos opacidade, uma variação maior. Então, eu criei aí essa variação e quando eu der um play, olha lá, eu tenho essas partículas e, ó, elas vão fazendo essa sensação, ó, do piscar. E aí eu consigo criar essa ambientação também, beleza? Então, vai de caso a caso, vai da maneira que você vai trabalhar. Vou até resetar aqui, né, a propriedade para que eu não tenha tanto problema com ela. Ó, então, aqui, ó, resetar, ou até mesmo desenhar aqui, ó, um novo perfil. Ó, trabalhando dessa forma, mantendo ela mais concentrada, e aí eu já tenho o meu sistema de partículas, beleza? Então, aqui é a forma de você ver um dos efeitos mais poderosos do After Effects, né, desse conceito de animação,
um ponto legal para você entender aqui é que ele tem uma máscara que eu posso colocar nesse elemento. Então, se eu pegar a máscara da imagem, eu dar aqui um Command C, tá? Pôr no mesmo ponto e colar na partícula, colei a máscara, você vai perceber que as partículas vão acontecer também dentro dessa máscara para não ter elementos surgindo antes de eu ter toda a imagem. Então, elas acontecem meio que juntas e a ambientação já está acontecendo aí de maneira bem legal. Beleza? Então, é isso. Terminamos aqui esse capítulo. Guarde essa composição que vocês fizeram, né, para que a gente, na aula de render, veja a exportação dela com outros projetos e vocês vejam como aplicar, por exemplo, essa mídia, essa peça na rede social. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.